A Bela Adormecida. Era uma vez um rei e uma rainha que desejavam muito ter um filho. Um dia andava a rainha a passear quando saltou um sapo da água e disse-lhe: "O desejo vai ser realizado. Daqui a menos de um ano terás uma filha." As palavras do sapo concretizaram-se. A rainha teve uma menina tão bonita que o rei não cabia em si de felicidade e preparou uma grande festa. Convidou não só os parentes e amigos, mas também as fadas, para que elas fossem bondosas e generosas com a menina. Havia 13 fadas no reino, mas como o rei tinha apenas 12 pratos de ouro para elas participarem no banquete, uma delas não foi convidada. O grande dia da festa chegou. E, antes do final, cada uma das fadas ofereceu à menina um presente mágico. Uma ofereceu-lhe a virtude, outra a beleza. Terceira fada deu-lhe a riqueza, e assim por diante. Tudo o que havia no mundo que a menina pudesse vir a desejar. De repente, quando 11 das fadas já tinham entregado os seus presentes, apareceu a 13ª fada, que estava muito zangada por não ter sido convidada. No dia do seu 16º aniversário, a princesa espetará um dedo na agulha de uma máquina de fiar e morrerá. Sem olhar para os convidados que estavam no salão e sem proferir nem mais uma palavra, a fada deu meia volta e saiu. Toda a gente que se encontrava no castelo ficou aterrorizada. Mas a 12ª fada, que ainda não tinha oferecido o seu presente mágico, surgiu de entre os convidados. Ela não podia anular a maldição, mas podia atenuá-la e dar esperança ao rei e à rainha. "A vossa filha não morrerá", disse. "Ela dormirá profundamente até acordar com o primeiro beijo do verdadeiro amor." O rei estava de tal modo ansioso e preocupado em proteger a sua preciosa filha daquele trágico destino, que ordenou de imediato que fossem queimadas, uma a uma, as máquinas de fiar existentes em todo o reino. À medida que o tempo ia passando, todas as promessas das fadas se foram realizando. A princesa cresceu e tornou-se bela, sensata, amável e inteligente. Foi então precisamente no dia do seu 16º aniversário que o rei e a rainha tiveram de se ausentar e a princesa ficou sozinha no castelo. Ela pôs-se a andar de um lado para o outro, de sala em sala, conforme lhe apeteceu, até que chegou a uma velha torre. Subiu a escada estreita e sinuosa e viu uma pequena porta. Na fechadura estava uma chave enferrujada, e quando ela rodou a chave, a porta abriu-se bruscamente, dando para uma exígua divisão onde havia uma cadeira de madeira por detrás de uma máquina de fiar. Levada pela curiosidade, a princesa aproximou-se da máquina e, mal tocou nela, a maldição cumpriu-se. No exato momento em que ela picou o dedo, entrou num sono profundo que invadiu todo o castelo. Ao regressarem a casa, o rei e a rainha adormeceram. Os cortesãos, os cavalos nos estábulos e até os cães no terraço adormeceram também. O vento deixou de soprar e nem uma folha se mexia. Em volta do castelo começaram a crescer roseiras bravas. De um ano para o ano foram crescendo cada vez mais, até que, por fim, cercaram todo o castelo. 100 anos mais tarde, um príncipe muito valente chegou àquele país. Ele tinha ouvido falar da lenda da adorável Bela Adormecida. Sabia que muitos outros príncipes já tinham tentado passar através da cerca do castelo, mas que nunca tinham conseguido sair de lá. Ficavam presos nos espinhos das roseiras, acabando por ter uma morte terrível porque não eram capazes de se libertar deles.
O príncipe aproximou-se da cerca de roseiras bravas, puxou da sua espada e começou a cortar as trepadeiras e espinhos com toda a força e coragem que tinha. Foi um trabalho árduo, mas ele estava determinado a não ser mais uma vítima daquela cerca como tinham sido os outros príncipes antes dele. Por fim, atingiu o outro lado da cerca e foi à procura da princesa adormecida. O príncipe foi avançando e entrou no castelo. Passou pelo rei e pela rainha que dormiam junto ao trono. Dirigiu-se à cozinha, onde o cozinheiro e as criadas também tinham estado a dormir durante os últimos 100 anos. Enquanto caminhava, tudo o que ouvia era apenas o som da sua própria respiração. Finalmente, chegou à torre e abriu a porta que dava para a sala onde a princesa se encontrava a dormir. Era tão bonita que o príncipe nem conseguia desviar o seu olhar. Curvou-se e beijou-a. Mal lhe tocou, a princesa abriu lentamente os olhos e olhou apaixonada para o príncipe. Ela tinha acordado e a maldição quebrara-se tantos anos depois. O príncipe e a princesa desceram as escadas lado a lado. O castelo foi-se enchendo de movimento, de som e de ação. O rei e a rainha acordaram. Na cozinha, o cozinheiro e as criadas olhavam uns para os outros surpreendidos. Os cavalos nos estábulos levantaram-se e propuseram-se a tocar uns para os outros. Os cães começaram a saltitar e a abanar a cauda. As pombas nos telhados do castelo ergueram a cabeça que abrigavam por baixo das asas e voaram sobre os campos. Fizeram-se os preparativos para o casamento real, que se realizou com muita pompa e esplendor. Todos os habitantes do reino participaram nos festejos e desejaram ao jovem casal felicidades para o seu casamento e para o seu futuro. O príncipe e a princesa viveram felizes para sempre.